Mitsubukai. Aê! Senhoras e senhores, e já entrou, nem chamamos, já tá aí o Dragon já, ó. Olha só. A gente tava falando aqui nos bastidores, cara, que tá surreal isso daí, cara. Nossa. Eu não queria me A cada dia surpreendendo cada vez mais. Dessa vez eu vou falar que eu não esperava por essa, tô chocado. Eu não sei que vocês duvidam de mim ainda. Toda semana aqui, ó, uma arte diferente. Mas vou te falar, tu aparece de coração gelado de desmaio. Boa noite, gente. Boa noite, chat, membros do nosso canal, membros queridos. Hoje chegou um grande dia, um dia que a gente quer expor para vocês tudo aquela coisa bacana que a gente vive nos corredores de estúdio, onde a gente conhece caras sensacionais, e hoje a gente quer trazer um cara que a gente conheceu e tanto ensinou para a gente através das histórias e vivências artísticas dele, tanto nos palcos como na nossa profissão hoje, que é a dublagem. Antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui, ó, o pessoal tá aqui o símbolo para o envio do Pix. Não tem limitação de caractere, mas tem alguma limitação para... tem as coisas do Superchat que a gente quer falar. Então, a pessoa que mandar o Pix para ter no final a mensagem lida, manda o comprovante lá no e-mail do Mitsubukai, porque aí o Denis já identifica na hora, já separa bonitinho, tá? Para a gente poder fazer no final aí a leitura das mensagens, beleza? Gente, muito boa noite! Boa noite! Boa noite! Vocês estão bem, meus amigos? Eu tô ótimo, eu não pareço bem? Eu tô de Dragon aqui, meu filho. Como é que parece um revolucionário, cara. Essa é uma teoria aí, né? Que o pode ser um ex-revolutionary. Pode ser. Antes de puxar o nosso convidado, qual foi a primeira coisa que... Acho que o que o Francisco vai lembrar, a primeira coisa que chamou a atenção quando a gente era pivete, é a mesma coisa que eu. É o Cybercops. Você é a mesma coisa? Nossa, o que vem na cabeça é ele. Eu adorava o Osamu, cara. Osamu. Eu lembro muito, cara, uma parada que... a minha irmã, ela chegou a assistir na época que passou na CNT umas reprises, lembra? Uhum. Isso lá no início dos anos 2000. A minha irmã, ela assistia comigo, ela adorava. E ela ficava imitando aquela cena do Takeda. Dele caindo da cama e caindo em cima do Osamu, cara. Novo! Olha lá! Nossa, isso é uma... Cara, eu fico até emocionado vendo isso. Vai se lascar, vamos chamar ele, a gente fala com ele aqui. Bora. Fábio Eudes Carvalho! Venha! Eudes Carvalho, ator, dublador, artista e desenhista, voz do Monkey D. Dragon em One Piece, voz do Coração Gelado em Ursinhos Carinhosos, voz do Mercúrio em Cybercops, os policiais do futuro, voz do Moa em A Batalha Final, Os Cavaleiros do Zodíaco, primeira dublagem, voz do Lúcifer em Batalha Final, Os Cavaleiros do Zodíaco na redublagem, e entre outros. Gostou, Eudes? Eu não tenho memória para lembrar dessas coisas todas. A gente tem, pô. Tem como é. Velho é uma merda, eu tenho que ir devagar, não pode ir assim a 200 por hora, entende? Só pega na segunda ou na terceira vez. Que legal. O Francisco caprichou aí na narrativa. Capricei. Eu gostei daquela voz, eu vou usar em algum momento. Eudes Carvalho. Gente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, fiquei realmente emocionado. A gente agradece. A gente fica no dia a dia, na correria, né, nos acidentes do trabalho, e não presta atenção do lado de fora, o que ocorre, né? Aí, quando vocês estavam fazendo a introdução do programa e falando dos Cavaleiros do Zodíaco, é que foi me chegando na memória coisas que eu não tinha mais na memória. E o velho coração, assim, bate mais forte.
Eu agradeço muito por isso. Muito obrigado. Se prepara, então. Se prepara que tem coisa muito legal hoje. Hoje é o dia. A gente estava falando... Eu puxei para a gente começar, a gente ia iniciar alguma coisa que eu falei, nossa, é interessantíssimo a gente puxar para cá. Agora me fugiu. Bom, vai aparecer em algum momento. Eudes, conta pra gente como é que começou o Eudes ator, o caminho para se tornar um ator, que eu sei que você tem muita história de palco, você já dividiu comigo. É um cara muito culto através de livros, de filmes que marcaram época, de grandes diretores. Olha, eu tenho que ir lá no começo. Quando eu tinha lá meus 8 anos, 10 anos, eu era uma pessoa tão tímida que chegava a ser autista. Sério? As pessoas falavam bom dia para mim, eu ficava vermelho, assim, abaixava a cabeça, assim, entende? Não conseguia responder. E como eu era o filho mais velho, eu tinha que olhar pelo Neudes, que era o filho do meio. O do meio é Neudes. Você é o Eudes e o do meio é o Neudes. E tem o caçula, que era o Seulis. O seu. É coisa de mineiro, bicho. É coisa de mineiro. Meus primos eram Israel, Anael, tinha Marli, Marlene. É coisa de mineiro isso. Então... O Francisco tem um irmão que chama Belisco. Não? Merda é essa? Eu não sei, inventei agora. Agora, o Neudes, ele teve um problema. É quando ele pegou meningite e, ao mesmo tempo, tifo. Então, a gente era muito pobre. A gente morava em São João da Boa Vista, no Morro de São Lázaro. Minha mãe era lavadeira. E o meu pai era motorista de praça, né? Chofer de praça. E não tinha como cuidar. Então, ele ficou meio pancadão, né? Enquanto ele ia brincar com as crianças, todo mundo enchia ele de porrada, porque ele era, né? Misericórdia. Ele ia brincar, ele pegava as coisas, a molecada, né? E eu que tinha que ir lá te livrar a cara dele. Então, eu tenho cicatriz pelo corpo todo por causa dessas coisas. Então, eu não podia participar da brincadeira. Eu tinha que ficar de fora. E para mim ficar de fora, eu tinha que me ocupar. E como eu era muito tímido, eu desenhava. Eu criei como é que eu falo? Um mundo interior, digamos assim. Certo. E aí, na juventude, isso aí começou a complicar a minha vida, porque eu comecei a me interessar pelas festinhas, né? Aquelas coisas de festinha de garagem, né? Uhum. E eu tinha muito disco, era difícil de conseguir disco na década de 60, então as pessoas iam na minha casa buscar disco para ir para essas festinhas de Cuba Libre, Hi-Fi, essas coisas, né? E sumiam meus discos. Então eu falei, não, só vou se eu discotecar. Ô, louco, você era DJ. Eu era DJ, porque eu levava a pilha de disco, aqueles compacto, né? Que tinha uma faixa de cada lado, ou 2 de cada lado. Sim. E então eu botava a vitrolinha na porta de um quarto, onde todo mundo deixava bolsa, casaco, essas coisas, e ficava escutando a conversa fiada de todo mundo. E eu queria entrar no jogo e não conseguia. Eu escutava todo mundo e não conseguia. E um amigo meu de infância que estudava comigo, que é um grande ator e bailarino no Rio de Janeiro, canta pra caralho, o Francisco deve ter ouvido falar nele, que chama Euclides Gouveia. Já ouvi falar, pô. Euclides Gouveia, ele era meu amigo de infância. E mesmo? E ele era espécie de um guarda-costa meu, porque eu sempre fui muito magrinho, né? A molecada me enchia de porrada por causa do Neudes, né? E aí ele entrava, porque ele é um negão desse tamanho, né? Maior do que o Francisco. E um dia, ele já era ator, um dia eu falei para ele, olha, eu gostaria de um dia experimentar isso. E as pessoas iam na minha casa, ia para escutar música, pegar repertório. Então, muito ator ia para lá, o Marcelino Buru, a Elisete Negreiros, tem um grande violonista no Rio, que é o Marco Pereira, que ele ia lá tirar música. Essas pessoas frequentavam a minha casa por causa disso. Que legal, cara. E o Euclides botou aquilo na cabeça. Um dia ele chegou no colégio e falou assim, olha, arrumei um teste para você, vamos lá. Eu falei, não, peraí, eu nunca entrei num teatro, nem sei o que é, eu tinha que começar de leve. Eu falei, não, vamos lá. Era uma puta de uma melodrama de 3 atos, era 3 horas e meia. Nossa, 3 atos? Senhora. 3 atos, 3 horas e meia. Senhora. Sim, a moça chorou. Tem até um filme da Vera Cruz,
que assim a moça chorou com o Anselmo Duarte. E era durante a Guerra dos Farrapos. E o nosso amigo, que vocês conhecem muito bem, o Walter Cruz, ele fazia um soldado na corte do Rio de Janeiro que ia pedir a mão da pretendente do Rio Grande do Sul e estourava a Guerra dos Farrapos. E eu era o escravo dele. Então eu chegava todo de crioula. Bicho, fiz a maior cagada na minha vida. Porque eu tinha que entrar, e ele falou assim: Benedito, pega as malas e traz para dentro. Eu ia lá fazer aquele puta daquela força, né, para trazer aquela mala, que não pesava porra nenhuma, né, era cenográfico, né? E quando eu vi a plateia, eu fiquei tão assim, né? Tão gelado, que ele falou assim: ô Benedito, vai para a cozinha. A mucama da cozinha vai te arrumar um café. Eu catei todas as malas de uma vez assim, que estava pesado, que eu trouxe uma de cada vez, catei tudo de uma vez assim e levei para a cozinha. Aí, quando estoura a guerra, que eu tô lá, começa a dar tiro, tudo tinha uns portais assim de cenário que dava a intenção de janela e porta. Eu levei um tropeção no escuro, porque deu um intervalo de ato para mudar o cenário, e eu não percebi, e me enfiei a cara daquilo lá, taquei a mão na cozinha, derrubei o cenário inteiro, destruí o cenário inteiro. Não acredito, no meio da peça. Eu faria, eu disse. Puta merda, eu queria morrer. Aí, a Neuza Messina, que fazia a matriarca da família, assim, entra debaixo da mesa aí, se esconde, entrem aí que eu dou um jeito. Quando eu olhei assim na beiradinha da toalha da mesa, que eu olhei, eu tinha destruído o cenário inteiro. Só que era durante a Revolução já, então a sonoplastia dava tiro, umas coisas assim, passou meio que batido. Chegou no camarim, eu não queria receber o cachê, bicho. Eu morri de vergonha. E eu levava mais de 1 hora, porque era pintado com rolha queimada, né? Porque eu era um escravo, né? Ficava horas no chuveiro para tirar. Foram levar meu cachê. Nossa Senhora! Aí eu falei, minha carreira terminou aqui, né? Depois de 1 ano e meio, que eu não sabia o que fazer da minha vida, minha família já tinha me chutado de casa, porque eu ia fazer uma faculdade. Você é vagabundo, que história é essa de ser ator? Isso não é trabalho de gente. Isso era bem comum, né, Eudes? Era bem comum quando queria ser ator, tratado como vagabundo, né? Porque as companhias eram muito estreitas, né? Eram familiares. Eram os barões do café que faziam isso em festividades, né? Então, as grandes companhias de teatro dos anos 60, Cacilda Becker, Valmor Chagas, era uma família. O Paulo e a Anissete Bruno era uma outra família. A Maria Della Costa e o Sandro Poloni era outra família. Então, essas famílias saíram todas do TBC. E cada família dessa montou uma companhia de teatro e eles iam num banco, levantavam um empréstimo, catavam um espetáculo que eles viam lá fora, financiava esse espetáculo, contratava os amigos para fazer os grandes papéis e as pontas dava para os outros. Aí é que eu entrava. Os primeiros 4 meses ou 5 meses, você ganhava uma ajuda de custo até pagar o empréstimo do banco. Sim. Depois disso, você entrava na bilheteria. E eu não sabia o que fazer da porra da minha vida, eu cheguei para o Euclides, né? Falei, e agora? Eu estou na rua, não tenho um tostão, não sei onde eu vou morar, o que é que eu faço da minha vida? Eu falei, olha, o Wilton Viana é um jornalista do Diário da Noite e ele faz uma coluna sobre fofocas de teatro, que era uma coisa só para gente de teatro, que era muito fechado, né? O único curso de teatro que tinha na época era a Escola de Arte Dramática, que era onde é a Pinacoteca do Estado hoje, na Estação da Luz. Depois a USP comprou aquilo e se transformou na ECA, né? Mas era só lá, e só quem tinha muito dinheiro que entrava lá. Aí o Euclides falou assim, olha, vai ter um teste para um espetáculo, vamos lá. Cara, que viagem! Foi aí que eu resolvi ser ator para valer. Cheguei lá, era num colégio com uma quadra de futebol coberta, 40 pessoas, 50 pessoas nuas, dançando ao som de Hendrix, um rolo de fita desse tamanho, e Janis Joplin, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Que rolê da hora! Isso era nos anos 60 e... Nossa Senhora. 9, Paris, 69, por aí. A hora que eu olhei tudo aquilo, não tinha nu. Não tinha nu em palco. Que eu olhei tudo aquilo, eu fiquei, porra, que esses
Porra, nossa, que loucura. É isso, imagina a Que reação. barato é esse? Olha, se você entrar no Google, digita lá assim, teatro, Rito do Amor Selvagem. Vai lá, Denis, Tem, traz pra gente. tem até Vê se pode documentário, mostrar. tem até documentário disso aí. O espetáculo foi escrito pelo Zé Agripino de Paula. É um cara que fez um livro que chamava Nações Unidas, que era um tipo tropicalista. O tropicalismo na época estava em moda, né? Sim. E ele e a Maria Esther Stockler, que era uma grande coreógrafa, ela fez a coreografia de Morte e Vida Severina, O Rei da Vela, era uma grande coisa. Aí ela chegou lá, me mostrou tudo aquilo, era um garoto. Aí, ó, esse que está no chão aí era o Estênio Garcia. Ele tinha sido premiado em todo. Rapaz, Essa bola ia para a plateia, era uma loucura. que doideira! Nossa, tem 1000 fotos aí, tem até documentário para vocês verem. Ô, eu disse, para Que você que falou que não tem memória boa, você já lembrou de uns 85 nomes em 15 minutos aqui. É nada. Exatamente. O detalhe era o seguinte, para mim foi um grande teste, porque eu era muito tímido. Aí o espetáculo começava na sala de espera. O público comprava ingresso que era na sala de espera. A gente saía seminu, né? Só tinha tapa-sexo. Só na genitália, a bunda, peito, tudo de fora. E aí eu fumava muito. Eu saí do camarim e cheguei para uma senhora, isso no inverno, né? Maio, junho, por aí. E cheguei para ela e falei assim: tem fogo? Que ela olhou assim, eu tava pelado, porra. Ela olhou assim, ela fez uma cara assim, caiu o casaco dela. Aquele bando de gente nua entrou no meio da plateia, abriu as portas da plateia, isso no Teatro São Pedro, que cabe uns 1.500 pessoas. Nossa. E aí trazia o público para dentro do teatro. Então já era um choque isso, entende? Esse espetáculo ganhou todos os prêmios do ano. Eu saía do teatro, eu não pagava restaurante, eu ia fazer compra, as pessoas não deixavam. Era convidado para tudo quanto era tipo de festa. Eu falei assim, eu quero ser ator. Eu vou ser ator, porra. Que maravilha. Coisa boa. A minha galharufa, de fato, veio no espetáculo seguinte, que foi uma bosta, literalmente. Foi uma bosta. Ninguém ia ver. Era 5 gato pingado. Aí eu falei, porra... Eu não posso desistir agora, porque eu não tenho caso, tem para onde ir, não tenho o que fazer. Aí eu... E isso começou o regime militar, começou a censura. E aí começou também as cooperativas, né? A gente deixou de ter um empresário que sustentava o elenco. E eu não podia parar de trabalhar, porque eu morria de fome. Porque eu morava sozinho, não tinha para onde ir. Ah lá, a minha nora. Ah, que fofinho ou fofinha. Aí o que eu fiz? Falei assim, eu tenho que mudar, tenho que fazer outra coisa. Foi aí que eu comecei a me fazer o próximo teste, foi um filme que também tem no YouTube, que chama Orgia ou o Homem que Deu Cria. E o diretor que fez isso é o João Silvério Trevisan, que hoje é um grande romancista. E ele fez o que a gente conhecia por filmes underground, né? Como é que chegava essa informação para você? Tipo, por exemplo, era conversa de bastidor de teatro, que estava rolando alguma coisa para fazer um filme? Porque essa é a origem das cantinas dos atores. Era lá que rolava esse papo. E o outro, que o Wilton Viana tinha essa coluninha no Diário da Noite, que era do Diários Associados, do... Como é que chama o fundador da TV Tupi? Chateaubriand. Ele tinha os Diários Associados, né, na sede de Abril. E o Wilton Viana fazia essa colunazinha de fofoca sobre teatro. Era ali que a gente aprendia essas coisas. Olha, ó, bota no trailer isso, por favor. Tem um trailer oficial. Eu fiz o teste para esse filme, peguei o papel, que é de um coroinha que entra mudo e sai calado, mas eu aprendi o que é cinema. O cara que produziu isso aí é o Luiz Sérgio Persson. O cara que fez as fotos do documentário do Rito do Amor Selvagem que eu falei agora era o Bodansky, o pai da Laís Bodansky, diretora de cinema hoje, e o Hermano Pena, que é outro diretor de cinema. O câmera desse filme aí, o Homem que Deu Cria, era o Carlos Rachenbach,
que é um dos grandes diretores de cinema que é premiadíssimo aqui em São Paulo, né? Então, eu fui excluído do teatro por causa disso. Aí as pessoas, porra, você vai fazer teatro na boca do lixo, cara? Isso não é trabalho de ator? Que coisa! E eu não sabia lidar com a câmera. Quando terminou o filme, eu fui fazer comercial de televisão, que era uma falta de ator danado, e era filmado, porque não tinha videotape. Os comerciais eram filmados. Então, os diretores de cinema é que filmavam isso. E eles me conheciam do cinema, então eu comecei a fazer comerciais de televisão, para ter uma empatia com a câmera, de saber como é que eu atuava com a câmera, né? E aí, do cinema, eu fui a ver onde ia dublagem, porque os filmes não eram dublados. Ah, aí tá a transição. Então eu via que ganhava-se um pouco mais quando se dublava, falei assim, olha, eu também quero aprender a dublar, então eu ia aprender a dublar. E eu conheci os dubladores na época. Estamos falando de que ano, Eudes? Aí isso era nos anos 70. Ah. Que também... comecei na Udil, na BKS, Era IC na época? IC. A Alamo não chamava Alamo, chamava Braço Continental. E tinha outro nome, eu nem sabia. Olha. Era Braço Continental, fui funcionário deles. Que legal. E a gente saía do teatro. Quer ver? Tem como botar isso aqui na tela? Vocês têm uma ideia o que era um comercial daquela época, era filmado. E era por um diretor de cinema muito legal que chamava Galileu Garcia. O filho dele, até hoje, o Galileu Garcia Júnior, o Galilinha, ele tem uma agência de publicidade. Aí eu comecei a dublar, comecei a conhecer os dubladores e essa coisa toda. Foi quando o cinema entrou naquela fase dos anos 80 do sexo explícito. O porno chanchada? Não, porno chanchada você entra lá no Google, como eu te falei. Como é que chama aquele site americano de cinema? Vídeos. IMDb, né? IMDb. Besta do Adri. Sei lá, eu não me ligo nessas coisas. IMDb. Eu trabalho IMDb, Então, você entra lá, você vê os filmes que eu fiz na época. Tem lá. Você entra com o nome de ator, você vê. Deixa eu já ver aqui, então. Pô, maneiro. Ih, ó, já tá aí na tela já, ó. Ixi, sensacional. E aí, quando entrou nessa fase de sexo explícito, eu falei, porra, eu não vou fazer isso. Eu fui fazer radionovela, trabalhei muito com o João Anjo em radionovela, com a que maneiro. Diva Lobo, com a Beatriz Flacker. Nossa, com toda a gente que fazia Gastão, o Luiz Sá, toda essa gente, né? O Pini, que também eram gente que vinha de rádio e dublavam. Aí eu fui me enturmando com essa turma. E isso era um grande problema meu, porque pela timidez que eu tinha um outro problema que era não ter formação acadêmica. Eu nunca fiz curso para essas coisas. As coisas foram rolando na minha vida conforme a necessidade, entende? Então, não tinha teatro, eu fui fazer cinema. Não tinha cinema, eu fui fazer comercial, documentário. Não tinha isso, fui fazer radionovela. Então, as coisas iam me puxando, entende? Aí, eu peguei uma novela. Primeiro, entrei na TV Cultura no setor de dramaturgia, que eram os telecontos e teleromances, que eram adaptados da literatura brasileira e portuguesa. E eu trabalhei lá uns 6 ou 7 anos nisso. Olha isso. Então, eu fiz O Vento do Mar Aberto, do Érico Veríssimo, eu fiz o Senhor Quequé, que depois virou Rabo de Saia na Globo, fiz um monte de coisa lá. E aí, o Silvio Santos comprou a TV Tupi, e que ele sempre alugava um horário de canal, né? Ele resolveu comprar a televisão dele, comprou a Tupi, que estava falida. E eu tinha feito o Aritana na Tupi e levei um ferro, fiquei 20 capítulos para receber, não tinha. Jesus. E, na época, eu fazia um espetáculo muito premiado que chamava Os Filhos de Kennedy, que tinha o Marcos Nanini, que estava fazendo uma novela na Tupi. Quanta gente você conheceu?
A Irene Ravache estava nesse elenco, o Walter Cruz fazia parte desse elenco também. E aí, um dia eu falei com o Nanini, falei, não, vai lá que nós vamos falar com o Henrique Martins, que ele é o diretor artístico, que vai te arrumar um papel lá. Porque eu não podia parar de trabalhar, eu morria de fome. Uhum. Aí ele falou, vai lá e tal, não sei o quê. Aí o Nanini chegou e falou, vem cá. A Tupi tinha um negócio assim, meio que nem garagem, lá no fundo, assim, tinha uns escritórios junto dos estúdios. Ele abriu a porta do Henrique Martins, né, e falou assim, Henrique, quero te apresentar o Eudes, que é um ator que trabalha comigo, aí vê o que você pode fazer por ele, que ele está precisando trabalhar e tal. E o Henrique Martins era um desbocado, né? Ele tinha um vozeirão grave, assim, e muito desbocado. Aí ele chegou para mim, fecha a porra dessa porta, senta logo aí, vamos ver isso aí. Eu fiquei meio assim com o cara, bicho. Aí ele abriu uma gaveta, puxou uma garrafa de uísque, aqueles copinhos de café, botou uma dose lá, uma dose aqui, falei, pode tomar que você vai ver a notícia que eu vou te dar. Eu falei, não, desculpa. Eu bebia pra caralho, mas não ia beber na frente do diretor artístico da emissora, né? Mas, não, bebe essa porra aí, eu tô te mandando beber, caralho, bebe logo. Incentivou, tal, né? Assim, é o seguinte, nós vamos fazer o Todo-Poderoso e você vai ganhar um papel que vai ter pelo menos 6 meses de gravação, mas você não vai receber um tostão. Ô, senhor Henrique, peraí, eu vivo disso aí, eu preciso comer, pagar aluguel, tudo. Falei, então vai te fuder, vai embora, porque não vai ter. Falei, não, peraí, eu sou profissional. É, desse jeito, eu sou profissional. Aí, ó, esse aqui era o elenco do Rio de Janeiro. Caraca, Denis, quanta coisa legal. Então, é do Sérgio Brito que dirigiu, e ele trouxe para São Paulo e formou outro elenco. Aí, ganhou prêmio pra caralho, as pessoas se fantasiavam com a roupa dos personagens para entrar no teatro. Era muito louco isso. Uhum. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, é porque a Tupi vai entrar em greve e não tem dinheiro para nada. Eu falei, não, peraí, eu tenho uma grana para receber do Aritana. Eu falei, então você vai se entender lá Quando eu cheguei lá na produção, cheguei lá e falei, seu José, chegou a grana aí do Aritana? Só vi a mãozinha dele assim atrás do guichê. Não! Quando chega, eu falei assim, puta que pariu! O que eu faço na minha vida, pô? Aí veio a notícia que o Silvio Santos ia comprar e produzir uma novela. E todos os que trabalhavam da Tupi, ele ia comprar a massa falida da Tupi e pagava. E com o trabalho, ele ia pagar todo mundo, esses atrasados. E eu fui fazer Meus Filhos e Minha Vida, que está há 35 anos no ar na Itália. Eles fizeram DVDs disso aí e vendem na Itália. Outro dia o Denis Derquian me mandou, inclusive, alguma cena disso aí dublado em italiano. Opa! Cheguei lá, estou fazendo a novela, tal, né? Que era uma coisa incrível aquela novela. Ficou, acho que 1 ano gravando aquilo. Tinha uns 250 pessoas. Tudo quanto era ator de São Paulo estava nessa novela. E quando terminou a novela, todos a Globo contratou. No meu caso, peguei uma puta de uma pneumonia. Essa história todos sabem. Quando eu fui chegar no hospital, foi o Enio Gonçalves que me levou para o hospital. Falei assim, olha, o pulmão dele está comprometido, ele não pode fazer mais nada. Jesus! Eu perdi o pulmão, bicho, eles cortaram fora. Fiquei 1 ano de cama. E a minha carreira de televisão foi pro brejo. Aí o Jô Soares foi Vivo Gordo, que ele saiu da Globo e foi para lá na década de 80. E eu fui na produção, porque eu tinha passe livre dentro da emissora, eu fui na produção pedir um papel para entrar no musical do Vivo Gordo. Aí o cara falou assim, porra, você não pode fazer isso. 36 pontos aqui, perdi um pulmão, bicho. Eu tava falando assim... Para cantar, sim? Caralho, 1 ano de cama. Eu fui lá para pegar meus direitos trabalhistas, para poder comer, porra. Aí o Osmiro Campos, que vocês conhecem... Professor Girafales. O professor Girafales me viu a situação, falou assim, não, eu vou dar um jeito em você. Falou com o Gastaldi, eles me levaram uma cesta básica a cada 15 dias lá para minha casa. A Patrícia Scalvi e a Regina Bogos, a prima do Armando, resolveram fazer um... Aí, esse é o Osmiro, grande amigo meu. Aí ele resolveram fazer uma espécie de um abaixo-assinado para pagar aluguel, essas coisas todas. E o Zé Soares, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas já foi, né?
Pode falar. Eu era muito amigo do Zé Soares e da Cida, que é a esposa dele. O Zé Soares foi quem dublou o Gordo e o Magro, né? Que é tão conhecido. O Mr. Magoo. Mr. Magoo, sim. E ele era um dos caras que me ajudava muito em dublagem, quando ele dublou os filmes que eu atuava. Ele me viu e falou assim, Eudes, vamos tomar uma lá fora? Eu falei, porra, Zé, eu não posso beber, porra. Eu tô mal. Eu falei assim, não, mas vamos lá fora, eu quero te falar uma coisa. Você consegue ficar sentado e dublar? Eu falei, consigo, né? Eu acho que sim, né? Mas com a voz assim, né? Eu tava fudido pra caralho. Aí, esse é o Zé Soares, grande Zé Soares. Eu beijar a boca desse homem. É o velho Android lá que a gente estava falando, Francisco, do Dragon Ball Z. Sim. Esse cara sabia tudo. Ele estava. O diretor ficava dentro do estúdio, quando você fazia uma merda qualquer, ele fazia assim. Aí você olhava para a cara dele assim, ele não falava nada. Mas fudeu o som, né? Aí você sabia que não estava legal, né? Falei, então vamos fazer de novo. Porque... Quando ele tinha segurança do que você estava fazendo, você olha, eu vou no banheiro, volto já. E você terminava o trabalho, ele não voltava. Você ia no bar em frente à emissora e estava tomando vodka. Ele bebia vodka o dia inteiro. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu vou te dar um papel para você, que era o Sheik de Agadir mexicano. E me deu o primeiro-ministro. E aí me deu um desenho animado para fazer. Que eu, com aquela voz fodida que eu tinha, né? Daquele jeito assim, eu comecei a fazer o desenho animado. Olha só. Que era uma pontinha, entendeu? Uhum. Que legal. Paguei meu aluguel. Paguei meu aluguel. Comecei a dublar. Comecei a fazer umas pontas no Chaves. Comecei a participar das séries lá que tinha a Maga e tinha uma outra empresa lá, né? O Salatiel Coelho, que fazia intermediação entre a TVS e as dubladoras. Sim. E aí eu abracei a dublagem de vez. Falei, eu vou viver disso agora. A Maga começou a existir dentro da TVS, Eudes, ou era uma coisa à parte que depois de sair da TVS? Porque o elenco, perguntava muito, o elenco dizia que gravava dentro da emissora da SBT, né? A coisa era o seguinte, o Silvio Santos comprou toda a maquinaria de última geração e não tinha técnico para levar aquilo para frente, então ficar num galpão lá na Vila Guilherme. E aí, o Salatiel Coelho, que fazia rádio, fazia essas coisas, explicou para o Silvio Santos que se ele abrisse uma dubladora lá dentro, ele ia ter que pagar direitos trabalhistas para todo mundo. E a experiência que ele teve com essa novela foi que ele não ganhou dinheiro. Não ganhou dinheiro. Então ele preferia comprar as mexicanas e dublar, em vez de produzir a novela. Sim. E aí o Salatiel faz o seguinte, faz terceirizado a dublagem. Então a gente usava os estúdios dele, as máquinas dele, mas a produção era independente. Então, por exemplo, o Salatiel foi perguntar onde achava o Gastaldi, que era da TV Tupi. E aí contou isso para um cara que chama Felipe Dinardo. Esse Felipe Dinardo fazia produção na Boca do Lixo, de cinema. Quando ele ficou sabendo do negócio, ele falou assim, eu preciso de alguém que tenha um CNPJ para me poder trazer para cá. Eu falei assim, eu tenho. E ele foi e tomou conta. O Gastaldi soube disso um pouco depois. Aí chegou no Salatiel, falou assim, olha, é tarde, já botei um cara lá, mas vamos fazer o seguinte, você entra junto. Aí, por causa disso, tinha duas empresas de dublagem lá dentro. Tinha do Felipe Dinardo e tinha do Gastaldi. E a gente sempre trabalhava nas duas, entende? O Nelson Machado trabalhou muito lá, ele sabe te explicar bem esse jogo que tinha lá dentro, né? Que eu era só dublador, né? Esse é o Felipe Dinardo, que era o dono da outra produtora. As duas dentro da TVS. Da TVS, só que eram terceirizadas. Então nós não éramos funcionários da TVS. O Silvio Santos montou toda a estrutura para essas duas empresas? Não, essa estrutura já existia porque ele queria fazer isso. Aí o Salatiel falou, não, vamos fazer terceirizado. Entendeu? E a emissora tinha a sala de som por causa dos programas, que tinha linha de show, tinha
tinha a Praça é Nossa, tinha uma série de coisas que precisava mixar o som, então já tinha essas cabines, entendeu? Sei. Então, daí eu saí e comecei a trabalhar nos outros estúdios também. Eu já trabalhava na Braço Continental, que eu te falei, né? A gente pegava o Homem da Máfia, como é que chamava aquele Danger, o Perigo, né? Tinha Espaço 2001. Eu levei o Paulo Betti a dublar. Teve uma época muito difícil na vida dele. A gente trabalhava para a Secretaria de Cultura para ser juiz de festival de teatro amador pelo interior do estado. Uhum. Aí eu contei para ele, levei ele para dublar e ele se saiu muito bem na Alamo. Aí ele começou a dublar lá. Paulo Betti, de cara. Ele mostrava um carinho muito especial, né, pela dublagem, né? Mas ele ficou 2 horas dentro do estúdio e falou assim, deixa eu fazer um teste. Foi lá e dublou, bicho. O cara sabia tudo. Então, eu já estava fazendo essas coisas, já tinha a Odilfo no Brasil, que era atrás da TV Tupi, né? Uhum. Eu já tinha lá, dublava lá. Então, aí eu já falei, olha, vou partir para esse caminho, né? Enquanto eu fazia alguma coisa de cinema ou de teatro, o meu ganho realmente começou a vir da dublagem. Porque a dublagem, na época, era por anel, não se pagava por hora. O anel seria, mais ou menos, 1 cruzeiro e 20 centavos. Mas ainda já era 20 segundos a divisão do... Era mais ou menos isso. Só que você dublava no próprio celuloide, né? No próprio filme, e aí você tinha que perseguir a boca, porque uma vez que você passou, apagou o som original, você não tinha o som original como guia. Então, às vezes, você ficava o dia inteiro para fazer 2, 3 anéis. Nossa. Não se ganhava praticamente nada, entende? Não ia ter essa renca toda procurando a dublagem como tem hoje em dia. Não. Pois é. O Silvio Bach, ele fez um filme que chama Aleluia Gretchen, que é a história de uma família que tinha no Sul, que trazia os nazistas a caminho da Argentina e parava lá. A Gretchen era a empregada da casa. E o ator que fez o filho dela era um rapaz de teatro amador do Paraná que não pôde vir para São Paulo para dublar o filme. Os filmes eram todos dublados, não tinha som direto, né? Eu fui dublar esse filme. Aí, Aleluia Gretchen. Caramba! A Lilian Lemmertz, que é a mãe da Julia Lemmertz, é que fazia a Gretchen. Aí o Silvio Bach falou assim, eu vou dirigir a dublagem. Falei, vai lá, Eudes. Isso lá nos anos 70, e vai lá, vai chumbo. Aí ele falou assim, outra. Mas não dizia se estava bom, se não estava, nada. Não tinha som original, né? Você tinha que ir na boca do cara. Uhum. Outra. Daqui a pouco ele olhava lá para o teto. O que você acha? Depois de umas 12, 15 vezes que você passou, né? Assim, eu acho que a segunda ficou legal. Falei, deixa ver. Fica a segunda. Vamos para a próxima fase. Porra, você ficava o dia inteiro para fazer 3 anéis, bicho. Nossa. Então, eu nunca larguei de fazer dublagem, nunca larguei de fazer radionovela, nunca larguei de fazer comercial, nunca larguei de fazer teatro por causa dessas coisas, porque uma coisa preenchia a outra, entende? E assim eu fui levando. Aí, quando chegou depois dessa cirurgia, eu perdi a barca de ir para a Globo. Ainda assim, fiz algumas participações lá. Fiz Telecurso 2000, fiz uma participação no Rei do Gado, nos Ossos do Barão, fiz alguma coisa, né? Mas eu perdi o grande bonde, porque o elenco da novela da TVS, todos foram contratados. E o cinema, de vez em quando, tinha um filme que saía daquele padrão comercial de sexo explícito que tinha nos anos 80, então eu fazia. Eu trabalhei com o Hermano Pena, que eu acabei de falar aqui agora, eu fiz o Mário para ele, que eu fiz um institucional para a Shell, que a gente fazia, eu e o João Acaiabe. O João Acaiabe fazia um atendente de posto de gasolina, que era o certinho. Eu fazia o trapalhão, que atendia mal, deixar cair gasolina no chão, coisa assim. E era um super elenco isso aí. Que era o João Acaiabe, era o Valmir de Barros, era o pai do Rolo, o Rubens Rolo, que fazia o gerente do posto. Era um super de um elenco. E aí a Shell resolveu fazer a mesma jogada em posto de gasolina de beira de estrada para atender caminhoneiro. Assim, mas um está empregado na TV Cultura, outro tem teatro, como é que a gente faz? Falei, não tem problema, a gente arruma um táxi aéreo para vocês. Arrumou um Eletra, que levava a gente daqui, de São Paulo, para lá, no fim do dia trazia de volta. Você vê a produção que eles faziam, né?
E o Hermano Pena, eu não sei por que cargas d'água, ele gostou do que eu fiz e me convidou para fazer o Mário, que era um filme incrível, com Jairo Matos, que fazia o papel de Mário. E aí, de vez em quando, pintavam os filmes assim. O Beto Brant, por exemplo, eu conheci, ele me viu as pornochanchadas que eu fazia, me convidou para fazer Ação Entre Amigos, que foi o segundo filme dele, foi muito premiado, inclusive. Volta e meia TV Cultura reprisa. Então eu fiquei fazendo esse jogo, entende? Como eu não era nem lá e nem cá e nem depois, eu sempre fui um cara meio fora da casinha. Então ninguém lembrava de falar assim, porra, tem um papel aqui maravilhoso, vamos dar pro Eudes. Eu só pegava o osso duro de roer, entende? De qualquer lado. Qualquer lado. E eu também não tinha a cara de chegar nas estreias ou de chegar nos coquetéis e vender o meu peixe. Eu ficava meio sem jeito. Eu falei, porra, o que eu faço, né? Aí alguém falou, oh, fulano vai sair. Isso aí eu vou te contar que essa foi do cacete. Os Filhos de Candy, que se mostrou lá do Irene Ravache, Nanini, essa coisa toda, tinha um ator que entrava mudo e saía calado, que chamava Abel... não vou lembrar o sobrenome. Abel Bravo. E ele, por um motivo particular dele, que nem sei direito, logo após a estreia, ele resolveu sair do papel. Eu acho que não era o que ele esperava, coisa assim. E aí me chamaram para entrar nesse papel. Eu precisava do cachê, falei, vou lá fazer, né? E era para você ficar parado, porque cada personagem dessa peça se passava num bar do Green Village de Nova York, na morte do Kennedy, eles falando sobre democracia. Então eram monólogos, né? E eu fazia exatamente a maioria silenciosa, que era o povo. Então eu não falava, eu ficava parado assim. Mas eu tinha reações em cada monólogo desse. Uhum. E aí o Sérgio Brito viu e achou do caralho. Falei, porra, se eu soubesse, eu botar uma luz melhor para você e tal. E o Paulo Lara, que era um crítico de teatro da jornal Última Hora, que era do grupo Diários Associados, viu e me citou para prêmio. Olha! O cara saiu e eu é que levei, entendeu? E era uma coisa que ninguém queria fazer, porque não tinha uma fala sequer, era mudo o papel. Então, esse tipo exemplifica bem o que ocorre com a minha carreira, porque eu não tenho uma carreira com um norte. Eu sou um cara errante. E porque simplesmente eu não podia parar de trabalhar. E eu não tinha outro ganho. Meio que um queixinho. E eu preciso ganhar. Então, o que você pode fazer aí? O Enio Gonçalves, uma vez, escreveu um texto, a gente estava mal pra cacete. Ele falou assim, Eudes, vamos montar esse negócio aqui, como você pinta, você não quer fazer a cenografia para mim, o figurino? Eu falei assim, eu até posso fazer, mas eu peguei uma coisa, se eu fizer a parte técnica do espetáculo, eu não quero atuar, porque toda vez que eu faço isso, eles me pagam o cachê de ator, não me pagam o que eu gastei na parte técnica. Aí complica. Então, a parte, né? Aí ele falou assim, não, vamos lá, vamos fazer, né? E era 3 vagabundos, que o Walter Cruz também estava nesse elenco. Vou ter que trazer o Walter aqui. Confirma essas coisas. Era o Enio, a Simone, que na época era uma namorada dele, e o Walter Cruz. Ela é uma catadora de papel e os 2 vagabundos debaixo de uma ponte. O cenário era isso. Só que a peça das 8 horas era com a Roberta Close, o Jesse Valadão, Caramba! e era um jardim de inverno no Rio de Janeiro, lá na Barra. Puta de um jardim de inverno. Falei, como é que eu vou fazer uma ponte cheia de lixo que os caras vão ficar debaixo daquilo? Tem dinheiro para isso? Falei, não tem. Falei, então vou ter que me virar. Mas o lixo é barato. Aí eu achei uma Kombi de um amigo nosso, que ele não sabia dirigir. Ele ia para a cantina, eu catava a Kombi dele e baixava lá para o Brás, para aqueles lugares lá, e catava lixo na rua, e enchia a Kombi de lixo. Então eu catava latão de óleo diesel vazia, caixote de madeira, saco de farinha que jogavam fora nas panificadoras, e fui construindo um cenário assim. Fiz aquela estrutura de concreto debaixo da ponte, né? E esse lixo esparramado. Aí esse espetáculo ia entrar num horário alternativo, que seria após
esse horário da Roberta Close e o esqueci o nome dele agora, acabei de falar. E aí, falei, a gente... Você esqueceu o nome? Jesse Valadão. Isso. Aí, nós convidamos um amigo, que era um diretor maravilhoso na época, para ver o espetáculo, se ele gostasse do espetáculo, se ele podia dar um toque na direção para a gente e assinar o espetáculo. Eu fiz cenário, fiz figurino, fiz sonoplastia, fiz a iluminação, fiz o cartaz, eu fiz tudo, fiz o visual do espetáculo. Aí o Enio vira para mim e fala, você vai fazer um papel. Eu falei, não, Enio, é um triângulo amoroso, é você, o Walter e a Simone, não cabe eu. Eu falei, não, mas eu sou o autor, eu estou te dando a liberdade de você criar um papel. Eu falei, mas eu vou criar o quê? O diálogo está amarrado no triângulo amoroso, faz de conta que ele é mudo. Um voyeur. Eu falei, mas que papel é esse? O cara é mudo? Eu falei, não, ele é um otário aí, o cara é meio chapado e tal. Porque ele não tinha grana para me pagar. É o Adrian com a boca costurada. Um otário chapado. Já teve. Ele não tinha grana para me pagar. Aí eu fiz um maluco desse, que comia verme do chão, coisa assim. Nossa Senhora! Uns caras meio louco, né? E chamaram quem para olhar a direção e assinar a direção da Ostock? Fauzi Arap. O Fauzi Arap, que na época fez o Pano de Boca, fez Cowboys, fez grandes espetáculos. O Fauzi era um maravilhoso de um diretor. Aí, ó, o Enio Gonçalves e eu. Que legal! E aí ele falou assim, olha, eu assino o papel com muito gosto, eu acho um espetáculo muito, muito honesto, mas eu não tenho nada que dirigir, o espetáculo está pronto. E ele assinou a direção. Esse espetáculo foi no horário da meia-noite à 1h e ganhou o prêmio Revelação de melhor espetáculo de horário alternativo. Olha o Walter lá no fundo. Ó. Onde está o Walter? É o último ali, à esquerda? Esse é o Walter. Caramba! Caraca! Nossa! Aí eu não tinha figurino, para mim não tinha porra nenhuma, então usar uma tanga que nem de Tarzan, né? E fazer essa cara de otário, porque eu não tinha o que fazer em cena. Então, eu ficava enfiando o dedo nos buracos, puxava o caso. Aí ele adaptou esse texto e chamou de Os Vagabundos para o Cachorro, e com outro elenco. E o Enio ganhou o prêmio Revelação de Autor e de melhor espetáculo com isso aí. Olha. E ele colocou José Ferro para fazer o cachorro, que era eu, né? No caso. Então, aí essas coisas acontecem assim, porque eu não posso parar. Era por isso. Sim. E eu sempre olhei pelo meu lado, pelo lado interior, né? De a necessidade de ter que fazer alguma coisa e ganhar alguma coisa. Foi quando eu casei, a mulher engravidou, eu já não tinha fôlego para fazer cinema, por exemplo, que é um osso duro fazer cinema, gente. Se levantar 4 da manhã, começar a filmar 5h30 e deitar 10, 11, 4 da manhã, é um osso duro. Pegar cavalo à unha, rolar escada abaixo, essas coisas tudo aí eu fazia, né? E agora eu não tenho condição de fazer isso. Aí eu falei, olha, minha mulher pegou uma depressão crônica, uma síndrome de pânico, então não podia viajar, nem com teatro, nem com cinema, com nada, eu tinha que ficar perto dela. Falei, a única coisa que eu posso fazer é dublar. Foi aí que eu comecei a dublar. E assim eu entrei na dublagem, mas sempre pela porta dos fundos por causa disso. Porque, na realidade, eu não era dublador. A dublagem sempre teve isso, né? Se você não se dedica... Não é só dublagem. Em toda a profissão da época, porque não tinha tanto cursinho como tem hoje. Qualquer um faz um cursinho de dublagem e dubla, entende? Mas naquele tempo não tinha cursinho. Não tinha curso para ator, não tinha curso para cinema, não tinha curso para radionovela, não tinha curso de locução, não tinha nada disso. Então, qualquer um que entrasse dava de cara com uma parede na frente dele, entende? Isso não é coisa exclusiva da dublagem. E aí eu comecei, né? Foi mais ou menos isso, Glauco. Mais ou menos isso aí, Francisco. Eu tenho uma dúvida aqui, Eudes. Tem uma época que, assim, eu conversava muito a respeito disso com você, porque tinha determinados grupos de vozes que se ouvia nas produções
que se ouvia sempre. Por exemplo, tinha alguns núcleos de série japonesa na época que eu ouvia da parte da Alamo. E aí tinha alguns que eu via da BKS. Existia um contrato que fidelizava o ator a trabalhar na determinada casa, registro em carteira? Como é que funcionava isso? Se funcionava, você podia dublar em outro lugar? Como é que era isso daí? O primeiro movimento que eu vi de ordem trabalhista na dublagem foi com o Marcelo Gastaldi. Foi uma greve que durou meses. E aí eles formaram uma reunião de dubladores, que seria uma espécie de uma cooperativa, onde eles buscavam o cliente, escalavam o elenco e alugavam um estúdio. Uhum. Nisso aí, o Osmiro, que nós já falamos aqui, e o João Ângelo, que nos deixou recentemente, eles não se entenderam com isso aí e resolveram de ser independentes. Eles faziam o mesmo processo. Eles iam buscar o cliente, orçava a dublagem, escolhiam um estúdio, pagava esse estúdio, depois de dublado, ele distribuía o cheque para todo mundo. Aí, nessa coisa, eu acho que o Michael Stoll, da Alamo, foi muito avançado na visão dele de dublagem, porque ele tinha a Braço Continental, que virou uma importadora de filmes B dos Estados Unidos, que passaram na Sessão Coruja aqui, e ele fundou a dubladora para poder dublar e não ter que pagar a dubladora, entendeu? Sim. E aí ele criou certas novidades. Primeiro, ele pagava o elenco que era em carteira. Eu tive carteira assinada na Alamo. E esses elenco que era fixo da casa era de meio período. Então, nesse meio período, você tinha que ir lá bater o ponto, mesmo que não tivesse nada para você fazer. Você tinha que assinar o ponto. E o outro período, você estava free para fazer onde você quisesse o trabalho de dublador. Então, você trabalhava em todo lugar. Aí começou a haver um certo conflito com isso aí, porque os outros estúdios começaram a fazer a mesma coisa. E aí só tinha 2 períodos para você fazer isso. Então começou a haver um conflito entre os estúdios, aí o Michael resolveu fazer o seguinte: eu pago por hora, não pago por anel. Olha, aí todo mundo foi, porra, né? Por hora? Todo mundo queria ganhar. Aí dava preferência para a Alamo. E aí a coisa foi mudando, foi mudando. E aí essas vozes que você falou que eram fixas de certos estúdios, eram esse elenco. Entendeu? Ele conseguia fixar. Teve uma outra parte que foi aquela o ator que era, como é que eu digo? Que rendia mais no trabalho, que tinha uma voz mais branca, então ele podia entrar em qualquer personagem, ele dava a direção do estúdio para esse ator. Então, você tem uma voz branca. Então, muitos desses atores são diretores até hoje. Sim, o Vigiane, no caso. O Vigiane era diretor artístico, ele escalava elenco. O Francisco Bretas, ele começou a dirigir na Alamo. O Sodré, né? Ele começou a dirigir na Alamo. Então, esses atores, eles faziam o primeiro elenco e também a direção. Era uma maneira de manter esse elenco fixo na casa, entendeu? Eles ganhavam um pouco mais e ficavam na casa. E assim começou. Hoje eu vejo algumas casas que usam essa política de trabalho que a Alamo iniciou. Até hoje tem casas que têm isso. Sim. Respondi? Respondeu bem. Maravilhoso. Aí que tá, por exemplo, o que acontece, eu queria citar, por exemplo, dar o exemplo disso. O próprio Cybercops. O Cybercops, vocês fizeram lá para 90, se eu não me engano, e eram vozes que a gente não ouvia nas produções, em outras produções japonesas, que eram feitas na Alamo. Por isso que eu falei, fiquei pensando, deviam trabalhar mais na BKS do que na Alamo, mas depois também eu preciso trazer a Márcia Gomes aqui, porque ela me explicou, ela chegou a trabalhar nos dois e tal, depois ela só ficou com a BKS.
E também associava isso, porque tinha uma sonoridade, o áudio da Alamo, que era impressionante. Até se estiver assistindo, o Ricardo Cruz falou que vai estar acompanhando a gente aqui, que ia estar acompanhando, um abraço para ele. A gente falava muito dessa sonoridade. Que tinha em Cybercops era a mesma que tinha no De Volta para o Futuro, lembra, Francisco? Era as mesmas Opa! músicas, inclusive. Aquele som característico. Como que era o Cybercops? Era o Eudes, o Vigiane, o Renato Márcio, o Luiz Antônio, a Denise Simoneto. A Denise. A Denise Simoneto. Olha, a Alamo e a BKS tem uma coisa que, de estúdio que eu não vi em outro estúdio nenhum. Eram engenheiros de som mesmo que fizeram aqueles estúdios. Então, você vê, por exemplo, dentro da Alamo, que agora já não existe mais, mas a BKS está aí para provar, as paredes sanfonadas. E elas eram estofadas, as paredes tinham uma coisa assim, entre o concreto e o lambri de madeira, que era preenchido com uma coisa acústica. E essa sanfonado que tinha na parede não deixava ter eco. As portas eram duplas. Você quer testar um estúdio? Bota uma sirene de uma ambulância passando, uma criança chorando ou um cachorro latindo. Se você estiver dentro do estúdio e não escutar nada, então você está num estúdio bom. Porque isso é ultrassom, bicho. É ultrassom. Os estúdios de hoje, se um cachorro latir, para, tem um cachorro latindo ali fora. Você escuta. Passa um avião, passa um helicóptero, para. Exatamente. Agora, a Alamo e a BKS, não. A BKS tem um estúdio lá que é muito trigonometral, cara. Ele acho que ele foi montado para orquestra, não é? Ele é gigantesco, não sei. Aquilo era para cinema. Eu ia falar, é do cinema, né? Aquilo era para cinema. A Alamo tinha um que era fora do prédio. Muito maneiro ali, muito maneiro. A Alamo tinha o estacionamento, né, para os clientes lá, não tinha? Onde paravam os carros lá dentro. Sim, na rampa, e em cima do estacionamento tinha um estúdio enorme também, que era para cinema. Eu dublei lá o Chica da Silva, que era um filme que foi para lá, e o Cacá Diegues ficou muito puto comigo. Porque mandou o Pitanga dirigir a dublagem. Aí o Pitanga não entendia de dublagem na época, né? Eu comecei a dar palpite e, de repente, o Cacá chamou e falou: Pitanga, vem cá. Falei, manda esse cara embora, apaga ele, manda ele embora, que eu estava dando muito palpite. Mas é isso. A Alamo foi o primeiro estúdio que tinha Dolby Stereo. Sistema Dolby da América Latina. Então vinha comerciais, vinha filmes da Argentina, de outros lugares, para ser mixado e dublado aqui, pela qualidade de som. Entendeu? Caraca. Então, enquanto o Sr. Michael estava vivo, sempre foi uma referência em todos os âmbitos do audiovisual. Mas você sabe como é que o Michael chegou no Brasil? Não. O Michael chegou no Brasil pela Vera Cruz. Aí, ó, ele jovem do tempo da Vera Cruz. Caraca. Esse é o seu Michael? Escocês? Escocês. Acontece o seguinte, tinha um cara em São Paulo que chamava Franco Zampari. Era daqueles Barão do Café, aquelas coisas. Ele fundou o Teatro Brasileiro de Comédia. E aí ele convidou essas famílias do Barões do Café, que fazia aqueles blocos de carnaval, né, na Paulista, e formava aquelas operetas, como é que eu falo, francesa, né? Eles tentavam fazer esses grupos. Aí ele criou o Teatro Brasileiro de Comédia, da onde saiu essas companhias de teatro que eu já citei. E aí o Franco Zampari resolveu fazer um cinema. Ele queria que fosse... Aí, ó, figura aí. Queria que fizesse uma Hollywood em São Paulo. E fez em Santo Amaro a Vera Cruz. E aí não tinha técnico. Então ele foi chamar esses técnicos lá fora. E o Michael fazia o áudio, o boom man, ele que ficava segurando na vara lá. Esse é o Franco Zampari. Só que essas comédias ele fazia com a estética de Hollywood, aqueles puta musicais. E não tinha teatro ou cinema para exibir isso e pagar os custos disso. Então você tinha um elenco de 60, 80, 100 dubladores, o Carlos Manga dirigia isso, e aquele monte de gente dançando, aquelas vedetes, Oscarito e Grande Hotel, o caralho, não sei o quê. Pois eu para um cinema que ficava uma semana e tinha que tirar de cartaz. Então a Vera Cruz foi à falência. E o Michael, que estava aqui, que entendia de som,
abriu a Brasa Continental, como eu falei, começou a importar esses filmes branco e preto lá dos Estados Unidos, que já não tinha mercado lá. Aqui passava no Corujão, né, que ele chamava, da madrugada. E aí ele começou a dublar isso e fazer isso aqui. Aí o Michael foi se enturmando e tentando vencer a concorrência, que ele era um grande negociador. Ele pegou, fez aquele monstro que é a Alan, que vocês conheceram. Eu não. Você não é desse tempo, né? O Adrian não pegou a Alamo. Ele começou um ano antes de mim e ele teve a oportunidade de trabalhar um pouco lá na Alamo. Eu cheguei logo depois que ela acabou. Eu dublei nos últimos 7 meses da Alamo. Cara, que maneiro isso, cara. A Alamo, ela começou como Alamo, como estúdio, num prédio na General Jardim, ali na Boca do Lixo, cheio de boates. E tinha uma casa de aeromodelismo, era um prédio do lado. Ele começou alugando o 4º andar, depois ele teve que aumentar os estúdios, pegou do 6º andar. Então a gente tinha que subir e descer o elevador lá, porque eles te chamavam nos estúdios. E aí ele resolveu abrir um refeitório para manter o pessoal trabalhando. Foi nesse tempo que ele começou a assinar a carteira de todo mundo. E aí ele viu que a coisa ia, ele foi lá para a Vila Madalena, onde vocês conheceram. Então, o Michael, ele é uma pessoa que todo mundo respeita muito, porque as grandes novidades na dublagem foi o Michael que fez. Implementou tudo. Implementou tudo, e daí passou para os outros estúdios. Por exemplo, o refeitório hoje tem na BKS para os funcionários, que foi uma coisa que foi o Michael que criou, né? Sim. E a Pierangela, que não queria atrair o elenco para lá, foi na onda do Michael, né? Então começou a pagar por hora, começou a abrir o refeitório, com essa coisa toda. E o grande estúdio que vocês se referiram aí era para os comerciais e para os filmes longa-metragem. Como eu te falei, não tinha... Como é que fala? E para gravar orquestra também, já me falaram. Mas se fazia a música, porque durante a Segunda Guerra, Hollywood podia te vender os direitos do filme para a América Latina, mas não vendia a trilha. Não vendia não vendia a trilha? Não. Então, você muitas vezes tinha que criar a trilha aqui. Tinha que criar a trilha aqui. Então, por exemplo, você pega as comédias do Gordo e o Magro, que eu falei do Zé Soares, que dublava isso, toda fundo musical era sempre as mesmas músicas, porque era feita aqui com disco ou criado aqui dentro. E não tinha videotape na época, então era no celulóide. Quanto maior a tela, era melhor para a gente poder pescar a boca do cara, entende? Então, sim. Todos eram para isso. E tem até hoje. Na BKS tem esses puta estúdio até hoje. Está fechado, ninguém trabalha, mas é enorme. Tinha umas mesas assim que você olhava, tinha canal para todo lado. Viagem no tempo muito louca da BKS. Uma curiosidade é assim, sabe quando que eu conheci esses estúdios? Sabe quem que me mostrou esses estúdios de cima da BKS? O Ralph? Não. Foi você. Fui eu? Não lembro disso. Foi. Quando você dirigiu na BKS, você me dirigiu lá numa série de pesca, não sei se você lembra, era lá em cima, no estúdio lá na parte de cima. E aí eu ficava te perguntando muita coisa dali, isso já tem uns 6, 7 anos já. E aí eu falei, caramba, eu queria muito conhecer e tal, mas não tenho... Você falou, vem cá, vou perguntar. Aí você perguntou se podia, aí me mostrou ali, aí que eu conheci a sala de cinema gigantesca, lindo pra caramba. É muito grande lá, cara. Os produtores podiam sentar na plateia e assistir. Sim, tem os banquinhos lá, né? Aquilo parecia um espetáculo. Nossa, lindo demais aquilo. Foi assim que eu conheci. Mas ali, eu tomei uma liberdade que nós tivemos uma época de um pacote de filmes de Bollywood, lá de Nova Delhi. Sim. Olha só. E aí caiu na minha mão para dirigir aquilo. Só que quem traduzia, quem é que vai entender o que o indiano fala, né? Aí eles trouxeram 2 japonesinhas para fazer a tradução, ela pegava da legenda, que era em inglês.
E aí uma vez o Glauco deu tanta porrada na mesa que ele não acertava a boca do cara. Ele ficou muito puto e xingava pra cara. Não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Eu ficava admirado. Falei, pô, o tamanho do homem. Aí uma hora ele resolve me dar uma porrada, né? Porque... Aí eu pedia para as japonesinhas, né? Eu pedi para o Ricardo, que faz o meio de campo da BKS, trazer as tradutoras. Falei, senta aqui do meu lado, você vai ver o que é uma dublagem. Sim, é verdade. Aí eu falei assim, ó, tá vendo? Você encheu aqui de advérbio que não cabe na boca do personagem. Você tá vendo o que você tá fazendo com o diretor, o ator lá dentro? Ele vai ter umas 5 picardias lá dentro. Já estourou o fígado dele. Então como é que faz? Não, vamos parar o estúdio para achar um texto que não modifique a cena, mas que cabe na boca. Aí eu catei essas 2 japonesinhas e levei para a sala de mixagem. Falei, Ralph, explica para ela como é que mixa aqui e tal. Eu fui mostrando o estúdio todo. Aí a tradução ficou muito boa. Aí começou a dar certo. A ideia era pegar as produções de Bollywood e espalhar para a América Latina. Só que a única língua que na América Latina não é espanhol é o Brasil. Uhum. E o português do Brasil é preferido do que o português lusitano. Então, sim, o resto não se dubla mais no Brasil, que em espanhol vai se dublar em outro lugar. E esse plano de abrir um canal tipo Netflix só para filmes indianos foi para a gaveta. Mas a gente fez. Eu cheguei a dublar muita coisa de essas coisas de Bollywood. Eu cheguei a fazer muita coisa. Foi que ano isso? No Estúdio Gávea rolava também, né? Foi lá por volta de 2000 e alguma coisa, né? Foi 2013. 14? 2013, 14. Que eu lembro que você já me dirigiu, Eudes, na BKS nessa época. Essa época eu estava começando a trabalhar aqui em São Paulo. E eu lembro que tinha muito também na Bravo, no Rio. Tinha muito filme de Hollywood. O que eu achava legal muita coisa. É que tinha coisa muito punk, tinha faroeste, tinha de tudo. Comédia romântica, tinha musicais, tinha todo gênero de cinema. Os caras fazem por semana 10 filmes. Então era um puta mercado. Sim. Eu cheguei a gravar uma animação que era a coisa mais linda do mundo. Eu queria muito saber o nome dessa animação. De Bollywood? Que mostrava os deuses da Índia numa luta. Cara, o troço era maneiro demais. Era quase isso, cara, mas era muito legal, cara. Muito legal. Tem uns filmes maravilhosos. E tinha filme bom, cara. Tem filme para tudo quanto é gosto em Bollywood. E aí foi uma época que eu dirigi muito lá. Aí eu tinha uma mania de ficar tirando sarro das pessoas e a Piranja se invocava comigo. E lá tem aquelas câmeras que controlam, né, os estúdios, controla todo mundo. A Piranja tinha esse controle lá no escritório dela. E quando tocava o meu celular, eu não podia puxar o celular para falar, porque ela via na câmera lá no escritório dela e pegava no meu pé. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu ia lá na recepção, lá onde tem os escritórios, puxava o celular lá na frente como é que chama aquela japonesinha que ficava ali? Não era japonesinha. Cíntia. Nossa, a Cíntia. A Cíntia, que tinha uma irmã gêmea. Não sei se era irmã gêmea. Ela tinha uma irmã gêmea igualzinha. Aí eu puxava o celular ali e falava, né? Não, pode marcar esse cara. E a Pirângela via lá dentro do escritório dela. Um dia ela saiu de lá, mas bufando. Falei assim, porra, meu! Você não para dentro do estúdio? O que tem naquela cadeira que você não senta lá? Você fica aí atrás dessa japonesa? O que é? Você está namorando essa japonesa? Não, Pirângela. Na realidade, eu queria namorar você. Eu elogio o teu cabelo, o teu vestido. Quebrada. Tão bonita, mas você não dá bola. Eu tô quase desistindo, Piranja. Você não presta, vai trabalhar. Por essas e outras, isso aí é um exemplo da coisa, né? Por essas e outras, chegou uma hora que eu acho que ela se sentiu desmoralizada. Eu falei assim, manda esse cara embora, bicho. Tem uma história, quando eu fui a primeira vez lá na BKS, eu estava lá esperando para falar com o Ricardo quando estava começando. Aí ela, quem é você? Aí eu, sou o Glauco, estou buscando minhas oportunidades. Não, aqui não, nós não precisamos, não. Pode ir embora. Então, o Ricardo ficou sabendo depois disso, ele ficou chateado, assim, nossa, que grosseiro, não sei o quê. Aí, ele passou a dirigir na Centauro.
Eu Ele lembro deu desse grandes oportunidades lá. E aí, depois de um tempo, ele era muito cuidadoso com os filmes dele. E ele falou, Glauco, eu recebia ligações da Centauro. Eu falava, vai tomar no cu, nunca mais eu quero voltar nessa porra. Eu falava. Aí eu recebia ligações, olha, tem uma escala aqui de 1h30. Eu não sabia que ele estava lá. Da BKS, falei, puta, desculpa, não tem horário. Eu nunca falava que eu não queria dublar lá, né? Mas eu falei, não tem horário, não sei o quê. Aí eu recusei umas 4 vezes. A última foi tentadora. Eu falei, tenho 4 horas aqui. E aí eu falei, eu não tenho horário. Eu falei assim, olha, o Ricardo pediu para falar que ele está trabalhando aqui. Ele sabe que você tem respeito e carinho pelo trabalho dele. Eu falei, o Teles? E ele que te escalou. Eu falei, deixa eu parar o carro aqui. Eu falei, daqui uns 15 minutinhos eu te ligo. Só para fazer um charme, para quebrar um pouquinho. Eu falei, que dia que você tem aí? Tem tal dia. Beleza, acho que dá sim. Aí eu comecei a trabalhar na BKS. O Ricardo, ele tem uma coisa. Teve um tempo que quase ninguém queria trabalhar na BKS, por causa dessas explosões italianadas, né, que a Pirângela tinha, né? Ih, ela é cheia dessas, cara. E as pessoas acabavam se melindrando com isso e não queriam trabalhar lá. Quando o Ricardo foi para lá coordenar, ele começou a trazer as pessoas para lá. Sim. Foi ele que fez essa diplomacia, né, das pessoas trabalharem lá. Ele é genial, cara. Genial. Aí eu tive encontro com ela. Eu tive encontro com ela na primeira escala. Ela aí, a dona da BKS. Figura aí. Ela que gosta, a que mais gosta dos meus poemas é ela. Eu estava virando à esquerda naquele corredor ali, aí bati de frente com ela, na minha primeira escala. Já tinha 4 anos já isso daí, né? Tinha acontecido. Ela falou assim, eu falei, boa tarde, quem é você? Aí eu já respondi, Glauco Marques. E quem é a senhora? Ela não sei se ela falou doutora Pierangela, mas ela falou o nome dela no mesmo tom. Eu falei, muito prazer, vim aqui dublar. Tá bom, fica à vontade. Saiu assim. Parece meu pai conversando com... Aí eu apontei isso pro Ricardo. O Ricardo falou assim, então você ganhou o coração dela, porque o que ela mais gosta é de pessoas que batam de frente com ela. Pô, eu tenho uma outra que era o seguinte, se saía, ia para o refeitório, né, almoçava, tinha que sair do refeitório, ir para o estúdio ou sair do prédio da BKS. Ô, louco. Você não podia ficar nos corredores, tinha aqueles bancos na sala de espera, né? Você não podia ficar sentado ali para cumprir teu horário de almoço, nada. E todo mundo gostava de ficar naqueles sofás de entrada. Sim. O Jeff, ele sentava e se esparramava, né? Nos bancos, assim, tudo. Né? E a Pirângela, nas câmeras, né? Ficava de olho. E só ficava no Big Brother. Ela controla aquilo com um monte de ferro. Numa dessas, eu estava no banco que eu vi o corredor, que você falou que tem esse cotovelo que você cruzou com ela. Quando eu olhei assim, ela vinha com uma chinela havaiana, assim, pé ante pé, assim, sabe? De desenho animado. Ela vinha assim com óculos escuros, eu não sei por que era óculos escuros, acho que ela devia estar com terçol, alguma coisa. Ela veio com óculos escuros, assim, né? Pé ante pé, assim, para pegar todo mundo no flagra. Falei, puta, ela vai descascar geral, né? Ela vai fazer uma... Eu peguei, me deu uns 5 minutos, levantei e falei assim, Greta Garbo! É você, Greta Garbo! Ela parou e ficou olhando para minha cara. Eu falei assim, eu sei que é você, esse óculos escuro é para evitar paparazzi, eu sei, mas eu não sou paparazzi, eu sou teu fã, Greta Garbo, você é maravilhosa. Aí todo mundo se ajeitou, um foi pro banheiro e tal, não sei o quê, ela olhou para mim e falou assim, você não presta. Você não presta. Virou as costas e voltou para dentro. Muito bom, cara. Muito bom. Da outra vez, ela começou a fazer a reforma e no corredor lá em cima, onde tem os estúdios, que geralmente fica a Regina, fica a turma lá em cima, tinha uns bancos na porta do estúdio. Então a gente esperava ali, né? Porque ela não queria que ficasse na sala de espera. E aí ela estava fazendo a reforma e estava cheio de poeira, de sujeira da reforma do prédio, e ela começou a pegar no pé de um técnico. E eu tinha saído de um teste de comercial, estava de terno, por causa do comercial. Cheguei lá, sentei num cantinho do banco, né?
E como estava calor, só botei o paletó em cima da camisa, assim, mas não vesti o paletó, só apoiei no ombro. E ela descascou o técnico. Ave Maria. Aí eu quieto, né? Só olhando. Ela olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aí que você não dá uma mão e não resolve alguma coisa? Vai procurar o que fazer. Eu falei, pois não, pois não. Tirei o paletó, botei assim, catei uma vassoura. Onde eu começo a varrer isso aqui? Ela olhou para minha cara assim e falou assim: você não presta! E virou as costas e foi embora. Então eu sempre tive esse problema com ela, entende? Uhum. Aí chegou uma hora que ela falou assim: olha, não dá. Hoje em dia, todos os diretores da casa são mulheres. É verdade. Eu acho que é sintomático isso. Nossa, é verdade. Nossa, pode crer. Só tem mulheres. A Marcinha, acho que a Ritinha. Quem mais? A Márcia. Laudi. A Miriam. E a Miriam. Miriam. Então, uma época ela tratou do Serginho... como é o sobrenome dele? Dublador? Ele é primo do Flávio Galvão, Sérgio Galvão. Sérgio Galvão. O Sérgio tinha uns ataques assim de raiva terrível. Então, pra você ter uma ideia, ele era diretor de TV da TV Tupi. Ele fez a direção de estúdio lá, de fazer os cortes de imagem, do Beto Rockefeller. O cara sabia tudo, né? Esse aí, é o Serginho. Vocês lembram dele? Sim, ele é a voz daquele bandido maior lá do Esqueceram de Mim. Nossa, ele dublou um monte de coisa. Ele é primo do Flávio Galvão, que também dublava lá na BKS. Uhum. E uma vez a Piranha começou a xingar ele largou tudo dentro do estúdio, chegou na cara da Piranha, botou o dedo na cara dela assim, falou um monte para ela, assim, vai te foder! Ele tinha uns lances desse. Uma vez um cara, ele parou o carro da porta da BKS, que é guia rebaixada, e o polícia queria multar ele. Ele andava armado, né? Ele puxou o revólver e botou na cara da polícia, assim. Ele é doido! Esse cara... Meu, que pena que esse cara morreu. Eu tinha que trazer ele para cá, com um revólver e tudo. Aí o cara resolveu chamar um camburão. E o Sérgio entrou para gravar. E botou o revólver dele assim na mesa, né, do estúdio e está lá gravando. E, de repente, a Pirângela, né, falou, ô, Sérgio, a polícia está te procurando e tal. Sei o que. Falei, não é comigo, não. Não é comigo, não. E deixou o pepino para ela resolver. Foi ele que puxou o revólver para o Amazonas? Foi. Eu amo esse cara. Meteu o revólver na cara do Amazonas. O Amazonas ajoelhou na frente dele. O Francisco tem ele tatuado nas costas. Podia ter largado o dedo, né, cara? O Amazonas ficou de joelho na frente dele, de medo. Porque ele era louco. Era marrento, né? Você quer ver uma? Ele gostava de ser dirigido, né? Como eu tinha feito novela na Tupi, essas coisas, eu tinha uma porta de comunicação com o Serginho, né? Uhum. Aí nós saímos um dia da Alamo e fomos andando ali pela... Como é que chama aquela rua ali? Que dá na Cardeal Arco Verde? O Adrian que manja dessa região aí. Qual que dá na Cardeal Arco Verde, Adrian? Fradique Coutinho. Fradique Coutinho. E ali tem uns sobrados, né? E eu conversando com ele morava ali na Fradique, perto da Teodoro, e tinha uma menina lavando as escadas do prédio ali, do sobrado. Aí eu cheguei, né, falei assim, pô, que menina linda, tudo, mas com uma calça toda rasgada dessa, dá até dó, né? E a menina ficou puta, porque ela escutou o que eu falei, né? O que você pensa que você é? Seu bosta! Você é feio pra caralho! O Serginho, bicho, puxou o revólver, falou, o que você falou aí, sua vaca? Abriu o portão, cala tua boca! Não sei o quê, ele é meu amigo. Meteu o revólver na cara. Ele tinha uma coisa assim. Olha isso, o Adriano parece GTA, essa porra. Caraca, mano. Pra assim, tudo o cara puxava a arma. Tinha umas coisas assim, bicho. Maria. Aí chegou uma hora que a Piranha falou assim, não dá para trabalhar com esse cara. Ele foi para Dublavídeo, foi trabalhar na Dublavídeo. Foi na Dublavídeo que ele meteu o revólver na cara do Amazonas. Foi. História maravilhosa. Ô, Adriano,
Fala aí do nosso plano de membros aí, que a gente já vai puxar o Eudes para a parte final aí do Nossa, pode crer, 1h20 de live aí, galera. Quem tá Porra, passou a gente voando. até agora, por favor, ó, disseram que o meu áudio tá ruim. Não sei se ele tá falando agora, espero que não. Mas quem tá acompanhando a gente até agora, deixa o likezinho, deixa a inscrição aí no canal e venha ser membro do Mitsubukai. Temos aí plano para todo mundo. Temos o plano Chapas aí para você ganhar destaque nesse chat que tá bombando aqui hoje, só me zoando. Nunca vi. Eu acho que é o recorde de zoeira da minha pessoa aqui até hoje. Aí, ó, todo mundo que tem o destaquezinho, o Luffyzinho com o braço aqui é porque tá no plano Chapas. Mas também temos o plano Meu Bom, onde você tem acesso ao Discord, que tem sala para tudo que é coisa. Tem sala para você discutir o mangá da semana, tem sala para você falar do episódio do anime da semana, tem sala para a gente jogar, tem sala para a gente fazer fã-dublagem, tem sala para Wakanda Forever. E no Plano Soladores você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, onde tá eu, Glauco Francisco, lá todos os dias, relatando nossos dias, trocando ideia com vocês. Todo mundo lá conversando 24 horas por dia, esse chat maluco aqui, pirando o dia inteiro. E também temos o Plano Voz do Fã, onde você ganha todo esse monte de coisa que eu falei, mais um áudio personalizado. Agora é que dia? Dia 13, ó. Quem é do Plano Voz do Fã tem mais 2 dias para mandar o seu pedido, hein? E aí a gente manda até o final do mês os pedidos de vocês aí via MP3 e para todos vocês usarem como vocês quiserem. E temos o plano também Dragões Celestiais, onde você ganha um evento mensal comigo, com o Glauco, com o Francisco. Pode ser uma troca de ideia, pode ser assistir uma parada, pode ser, não sei, vocês decidem. Aí é a parte de vocês. Mais descontos na nossa lojinha do Mitsubukai. Esse mês aqui é o Goku Dolls mesmo? É, porque mês passado a gente ia assistir Goku Dolls, mas aí na última hora a gente meteu um Akira. E deu tudo certo, mas esse mês aqui é Goku Dolls. Como é que é o nome do anime? Goku Dolls? Isso, boneca do Goku. Ah. Ô Eudes, você tem... você tem noção, porque essa galera que está aqui no chat conversando e que veio para assistir você, as suas histórias e tudo, representa para essa galera que, de certa forma, foi formada pelos começo dos anos 90 aqui da dublagem. Você tem noção disso? A galera carrega esses trabalhos aí, traz para a gente e discute esse tipo de coisa. Olha, eu não tenho essa noção, porque pela meu histórico de vida, né, que eu já falei para vocês, todo tímido ele cria um mundo interior, né? Sim. E esse mundo interior, ele faz que nem uma bolha. Então, a referência externa é diferente para mim do que é para as pessoas. Então, eu sempre trabalhei por uma necessidade minha, que era o que eu sabia fazer, da onde eu tirava meu sustento, até hoje, né? E nunca dei muita importância se agradou, não agradou. A minha preocupação é que eu fui numa casa trabalhar, que essa casa tem a porta aberta para que eu volte a fazer outra coisa lá. Eu nunca escolhi o trabalho para fazer. Então, sempre que eu fui convidado para fazer alguma coisa, eu aceitei. No caso que nós estamos falando aqui do Zé Soares, o último cara que entrou no elenco dos Ursinhos Carinhosos fui eu, porque eu estava precisando trabalhar e estava saindo de uma cirurgia. Então, eu fui lá fazer os Ursinhos Carinhosos. Agora, tem gente que... Cada vez que eu faço alguma coisa para roubar os sentimentos de alguém, aquela bússola guia os ursinhos direto até mim. Você sabe o que temos que fazer, malvado? Tá vendo? Que da hora! Tem gente que me procura e fala assim, Eudes, dá para você gravar um cumprimento na secretária eletrônica? Pode me mandar uma mensagem de aniversário com essa voz? Para mim não tem um significado especial isso. Sim. Isso foi um trabalho que eu fiz numa época que eu precisei trabalhar. Sim. E eu não tenho essa referência de, porra, que coisa, eu não tenho isso. Então tem muita coisa que legal. Um outro trabalho assim que as pessoas falam muito é do Castelo da Eureka, da TV Cultura, que eu fazia era um programa de fantoches,
E esse programa de fantoches tinha um que era o malandro da história, que era um morceguinho com um jeitão de Drácula. E ele tocava órgão num grupo de rock. Mas para mim era um trabalho só. E tem muita gente que até hoje a minha nora aqui. Tem muita gente que marcou bastante seu trabalho. Então, mas essa referência para mim eu não tenho. Eu não sei se. Eu falei uma vez para você, assim, essa redublagem do filme que você fez aí do Cavaleiros do Zodíaco, foi a melhor reposição que teve que poderia acontecer. O morceguinho aí, Eudes. Que bonitinho. Porque na primeira versão, que acho que foi feita na Gota Mágica, foi feita pelo João Paulo Ramalho, o Lúcifer do Cavaleiros do Zodíaco lá. E é um filme até meio, como é que fala? Não tão quisto por uma galera religiosa que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, mas é o filme que eu mais gosto, acho que o Francisco. Para mim é Pô, adoro ele. Que é a primeira vez que tem citações bíblicas, né, em Cavaleiros do Zodíaco, né? E você fez com maestria o Lúcifer, eu achei muito, 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 muito próximo do que o João fez. E isso é uma coisa que marcou demais para mim. Se não me engano, eu estou chutando isso, se eu não me engano, o Ézio Ramos já fez também o Lúcifer, não fez? Não. O Ézio fazia o Cavaleiro de Peixes. Era afetado, era afeminado, assim. Hoje que eu descobri que esse Lúcifer foi censurado para televisão. Foi. Eu não sabia. Hoje que eu fiquei sabendo, você vê como eu me ligo nas coisas, né? Não, é um Beagle? Que bonitinho. Esse aí é o seguinte, é o Tobias. Só que a gente não acha ele com cara de Tobias, então a gente botou o nome dele de Charles. Aí virou Charles Tobias Beagle primeiro. Esse é o... Mas é o seguinte, essa galera adora o seu trabalho. Muito obrigado. E preparou isso aqui para você, ó. Solta aí, Denis. Homenagem aí para você, Eudes. Que isso? Olá, Eudes, tudo bem? Que bom que você está aqui nesse Mitsu Boteco contando sobre sua carreira, seus personagens, que você fez em especial dos animes, do qual eu gosto bastante, Lúcifer em Cavaleiro Zodíaco, Gamabanta em Naruto, Monkey D. Dragon em One Piece, claro, os dois últimos para mim, né, porque eu sou muito fã da obra. E então, nós membros do Mitsubukai gravamos uma singela homenagem para você. E aí, grande mestre Eudes, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, eu sou um grande fã seu e queria agradecer por você trazer a sua arte para nós, para todas as pessoas aqui do país, porque o artista é aquele que consegue, com o seu trabalho, a sua interpretação, tocar o coração das pessoas, e isso você faz muito bem, é um mestre absoluto no que faz, não só nas vozes de grandes personagens, mas também na sua poesia, que eu acho maravilhosa. Então, um abraço bem grande. Oi, Eudes, eu sou a Luísa, lá do grupo do Mitsubukai, e vim dizer que seu trabalho é impecável, você é um ótimo dublador e nunca desista. A gente sempre vai estar aqui para te apoiar, seja o que for. E eu adorei ouvir sua voz em One Piece, sua voz é maravilhosa, você é um ótimo dublador. E meu pai adora Cavaleiro Zodíaco, então ele sempre assiste. E ter sua voz lá também é maravilhoso. Você é um ótimo dublador. Nunca desista de nada, nunca desista. Continue sempre na dublagem e a gente sempre vai estar aqui para te apoiar, tá bom? Salve, grande Eudes! Como você tá, meu bom? Espero que esteja bem. Cara, passando aqui para prestigiar o seu grande trabalho aí na dublagem. Muito obrigado por ser esse cara tão focado, tão disciplinado. Um grande ator, um grande dublador. Saiba que você é inspiração para mim e para muitos outros. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu bom. Fica com Deus e continue sempre dando o seu melhor. Abraço. Oi, Eudes. Eu acompanho seu trabalho desde que eu era novinha e eu sou muito apaixonada pelos personagens que você dubla. Eu fiquei muito feliz quando soube que você fazia parte da dublagem do One Piece, que é muito importante para mim. Então, muito obrigada pelo seu trabalho. Fala, Eudes, tudo bom?
Hoje a gente se reuniu aqui para dizer como o seu trabalho é importante. A gente é muito agradecido por tudo que você fez até hoje. Eu não sei se dá para perceber, mas eu não enxergo com o olho esquerdo, então ler legenda sempre foi uma dificuldade. E você foi uma das vozes que mais esteve presente nas coisas que eu gostava de assistir. Então, a gente é muito grato de verdade. Você ajudou muita gente. Então, muito obrigado e não desanime. Você é demais, cara. Valeu. Obrigado, Eudes, por fazer parte da minha infância e continuar fazendo. Fica aqui meu respeito e meu agradecimento. Oi, Eudes. Todo mundo já passou por algum momento meio pra baixo, coisa assim, até um pouco. Mas sabe que tem um monte de gente aqui que tá te apoiando e que conhece seu trabalho igual que tu já fez. E eu também, já vi alguma coisa ou outra. Sim, um de Dragon, pelo que eu vi, você fez bem. Oi, tudo bom? Eu tô passando aqui apenas para agradecer pela sua vida, pelos trabalhos que você já realizou e também para deixar um recadinho assim. Nunca deixe de acreditar na magia que existe dentro de você e naquilo que pulsa no seu coração. Fique com Deus e se cuide. Eudes de Carvalho, esse é o nome do brabíssimo. Eudes, parabéns pelo incrível trabalho que você está fazendo, que você faz. Eu, Luciano, um mero iniciante aí, começando a trilhar o caminho da dublagem, né? E tendo, poxa, cara, exemplos incríveis aí para serem seguidos. E você é um deles, Eudes. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero dizer que, cara, continue nos inspirando com tudo isso que você faz, com todas essas obras que você está deixando aí pra gente. E é isso, cara. Um grande abraço. Energia boa e, meu amigo, aquela dublagem Cavaleiro do Zodíaco ficou daqui, ó. É nóis. E aí, Eudes Carvalho, tudo bem, cara? Então, eu sou o Nathan, sou um dos membros do Mitsubukai e vim aqui agradecer você imensamente por ter aceito o convite do Glauco e ter participado da dublagem de One Piece. Cara, tu pegou um personagem muito foda pra fazer, velho. Muito obrigado mesmo por estar participando disso, de estar fazendo parte desse enorme projeto aí. E eu espero que continue por muito tempo, né? Então, não sei se vai continuar, eu espero que continue. Mas enfim, muito obrigado mesmo de coração. É nóis, tamo junto, um abraço, tchau. Olá, Eudes. Passando aqui para mandar esse vídeo para agradecer muito o seu trabalho. Você é um dublador incrível. Eu agradeço por tantos papéis que você fez até hoje, dar voz a tantos personagens. Você fez parte do elenco de Ultraman, que eu amo muito até hoje, eu assisto sempre que posso. E agora você é a voz do Dragon, do One Piece, e eu amo muito ele, embora ele não tenha aparecido tanto, mas ele ainda vai. E dependendo de One Piece, tem muita personagem para você fazer ainda. Então, obrigado por todo o trabalho até hoje, e sinta-se muito amado por esse vídeo, porque as pessoas aqui reconhecem tudo que você fez. Então, obrigado por tudo. E até mais. Querido Eudes Carvalho, eu tô passando aqui para te dar o meu muito obrigado. Muito obrigado por todos esses anos de dublagem, por todos esses anos dando voz a personagens que marcaram a minha infância, fizeram parte da minha infância e que eu levo no meu coração, como o Homem de Ferro 94, do Naruto de Naruto. Queria te agradecer por isso e, por favor, continue dublando. Nunca pare de dublar. Eudes, que você possa soprar mais que o vento, avançar pelo caminho que decidir seguir, então navegar livre pelo desconhecido, e que o vento do destino chegue, trazendo o amor que você tanto merece. Um abraço carinhoso do seu fã do grupo do Mitsubukai, Kiviano. Grande Eudes de Carvalho, uma das grandes vozes da dublagem brasileira. Cara, que honra poder estar aqui gravando esse vídeo para você. Eudes, você merece todas as homenagens possíveis deste mundo. E a minha homenagem a você é o meu agradecimento. Eudes, muito obrigado por você ter feito parte da minha infância, da minha adolescência. Inclusive, eu até acrescentar aqui que eu morria de medo do coração gelado dos ursinhos carinhosos quando eu era criança. Eudes, obrigado por você ter marcado a minha geração. Vocês dubladores marcam as nossas vidas. E eu peço que você continue dublando, que você continue mostrando esse seu talento, emprestando a sua voz a tantos personagens e continue marcando gerações, inclusive marcando essa nova geração. Eudes, muito, mas muito
obrigado. Ih, rapaz, será que tá Olha seu gravando? filho. Olha seu filho agora, Eudes, no One Piece. Vou falar? Oi, Eudes, tudo bem? Eu sou a Mafê, eu sou cosplayer, eu tenho 18 anos e eu tô estudando atualmente atuação, tô fazendo teatro pra me tornar dubladora. E você, junto do pessoal do Mitsubukai, são minhas inspirações. Eu queria dizer o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto você é um dublador incrível, maravilhoso, e o quanto você marcou a vida de tantas pessoas, incluindo a minha. É isso, é isso. Eu só queria mostrar a minha admiração ao seu trabalho. Beijinhos. Tchau, tchau. Gente. Ó. Meu Deus. Aê, meu Deus. Você merece, meu amigo. Não sei o que eu tenho que dizer. Não, a gente deixa que a gente fala, Eudes. Eu já falei para você, essas passagens todas aí, Felipe, obrigado por essa ponte aí, cara. Meu Deus. Eu tô sem jeito. Teu pai aqui é uma situação de uma enciclopédia e conhecimento para todo mundo que ama a profissão. Para a gente é muito honroso. O Eudes é o artista mais versátil que eu tenho dentro do elenco de One Piece. Eu duvido vocês caçarem tudo que ele já fez dentro do One Piece. Ele é tão versátil que ele não fez o Dragon. Ele já fez mais de 15 coisas dentro do One Piece, porque você não acha a voz dele, você não crava que é o Eudes fazendo. Ele já fez até jovenzinho para mim, de emergência. O Eudes tem uma voz muito branca, ele é muito versátil, ele é muito bom ator. Eu passaria Gente, obrigado. Um dia aqui, ó, sem falta, junto. na próxima vez que a gente se encontrar, desculpa a pandemia, mas eu vou te dar um abraço. Isso não pode passar muito tempo. Porque... Só se tiver beijo na boca, senão eu não aceito. Nessa altura do campeonato, a gente encara tudo, cara. Obrigado de verdade. Isso tudo é pouco perto do que a gente gostaria de trazer para você. O pessoal fez com muito carinho, se organizou muito bonitinho para poder trazer isso para você. Quando a gente tem essas reuniões mensais para poder encontrar a gente aqui por algum evento, você é sempre citado, sempre de coisas marcantes que a galera sempre gostou, tá bom? Nossa, gente, muito obrigado de coração. Muito obrigado. Eu me sinto honrado, muito honrado por tudo isso. Como eu disse, é um trabalho que exige da gente não só a parte física, né, mas também o emocional, o intelectual, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um foco nisso. A gente tem que ter como eu digo, um dom para a coisa, né? Sim. Então, como eu não tenho uma formação acadêmica, como eu já disse, eu aprendo observando os companheiros que trabalham. Então, eu tenho muito respeito por todos por conta disso, porque todos, para mim, são professores. Eu respeito desde a pessoa que me serve o café dentro do estúdio até o dono da empresa por conta disso. Sim. E eu não sei ainda o que é a profissão. Eu estou aprendendo. O verdadeiro curso que poderia ser dado, que muita gente esquece, é como o Eudes se porta dentro do estúdio como um profissional. Ele pode estar passando o problema que for ou a alegria que for. Ele nunca deixou de dar bom dia para alguém, nunca deixou de cumprimentar alguém, sempre foi muito cordial com todo mundo. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Todo mundo tem uma informação que você não tem, que você precisa. Então, é uma questão de respeito, não só com você próprio, dentro da profissão, mas também com a própria profissão e com as pessoas que compõem essa categoria, né? E eu sempre respeitei a todos. Eu posso ter falha de memória, já tenho 73 anos, né? Ô, louco, minha memória não é tão boa. Isso é uma enciclopédia, homem. Às vezes eu esqueço um nome, às vezes eu passo batido numa coisa. Eu peço que as pessoas tenham paciência comigo por conta disso, que eu já não sou jovem, né, para certos detalhes, mas eu me sinto muito honrado com tudo isso, de coração. Muito obrigado pelos que vocês fizeram por mim. Muito obrigado mesmo. Toda a família aqui me apoiando. Tem algumas mensagens aqui que o povo mandou. Eu quero chamar. Aliás, eu sempre agradeço, óbvio. O Denis é um cara
que carrega o Mitsubukai aqui no colo, e ele preparou tudo isso aqui de edição dos anúncios e tudo mais, ele sempre prepara tudo. Então, Denis, vem com a gente aqui para ler as mensagens que a galera mandou aqui para esse bate-papo com o Eudes. Salve, Denis. Mais uma vez. Tudo bom, gente? Eu vim Muito aqui obrigado. Que isso, você merece mais que tudo. Acho que, principalmente, você comentou, né? Você não se recorda de muitas coisas que você tenha feito. Quando eu comecei a montar a arte de divulgação do vídeo, comecei a pesquisar muito até de coisas, eu fui caçar a participação de filmes seu. Meu, tem tanta coisa, gente. Se vocês forem atrás, vocês acham o Eudes no Titanic, vocês acham ele em tudo que é filme da Sessão da Tarde. Vocês acham em qualquer filme que você pensa na década de 90 e 2000, o Eudes está participando. Então, parabéns. Eu acho que a mensagem que todo mundo ali passou acho que é clássica para todos nós, né? A gente agradece de coração a sua participação, né? Eu respeito demais cada um de vocês que estão aqui em tela, porque eu sei a dedicação de todos vocês e eu, principalmente, por todo esse tempo de carreira que você tem, né? Então, o pessoal mandou algumas mensagens aqui via Superchat, então vou ler aqui para vocês, e também lá pelo Pix a gente teve algumas. A gente teve o Lucas Silveira, iniciando o Pix, mandou Adrian Dartini evoluir para Adrian Dragon Knight. É do Adrian, estão zoando o Adrian. Grande Eudes, coração gelado, mas só o personagem. Por dentro é puro carinho, o que dá para notar nos trabalhos. Fez as infâncias de muitos aqui bem felizes. Obrigado. Valeu, Lucas. Aí temos aqui a Victoria, mandando também lá pelo Pix para a gente. Victoria. Boa noite, passando apenas para agradecer por mais uma noite agradável, cheia de emoção, com muito amor e luz. Victoria. Aí temos a Mafê também, a Star Lady. Eudes, que trajetória, quantas histórias. Realmente muito bom escutar uma lenda assim. Ficaria ainda mais tempo ouvindo porque é realmente sensacional. Eudes merece o mundo. Grande inspiração para muitos. Beijos e abraços. A Mafê foi a que terminou o vídeo aí, que estava vestida de Luffy. Seu filhote. E temos também o Natan mandando um abraço. Você é um cara incrível, Eudes. E temos mais alguns aqui. Deixa eu só atualizar. É um momento técnico agora. Só um minuto. Cantem. Faz uma música de... Mesmo querendo, não posso ser sincero. Lembrando que a gente já está na parte final do Mitsu Boteco e vai ter os 10 minutinhos finais com dois membros do canal com 10 minutinhos para poder fazer a pergunta que quiser para o Eudes aí nos nossos bastidores, para a gente encerrar de vez e descansar, curtir um pouco desse nosso grande amigo aí. Com certeza. Gente, só um minutinho. Vai falando aí, porque travou aqui. E eu Conta uma coisa pro Eudes. Ô, Eudes, você é gay? Olha, eu tentei, mas eu não levei jeito. Porque eu sempre queria um jantar muito caro e o bofe não tinha condições de pagar, entende? Então, eu optei por ser hétero. O que eu posso fazer? Não, eu não falei gay. Eu falei pareceu, porque cortou. Pareceu mesmo. É gamer que você falou? E você joga videogame, Eudes, porque você tá com o headset aqui, o fone e tudo. Olha. Só que cortou, parecia que você perguntou se ele era gay. Pois é, eu falei, mano, por que essa pergunta? Não entendi. Olha aqui atrás na prateleira o que tem de games e como é que chama esse mangá? Que o meu filho é fã disso, ele é doente com esse negócio. E o Arthur Machado me chamou uns tempos, o Caio, lembra do Caio? Que subiu, né? Não ficou muito tempo entre nós. Eles me chamaram para fazer games, né? Tudo isso está documentado aqui pelo meu filho, aqui nessas prateleiras atrás de mim aqui. Mas a minha cabeça funciona, é muito anarquista a minha cabeça, né? Eu entro numas de escrever, eu entro numas de querer fazer outras coisas, eu falo com gente de fora do país via redes sociais, né? Você entra no Facebook lá,
tem gente que é da Ucrânia, de Kiev, da Polônia, do México. Então, é difícil para mim focar numa coisa só, né? Mas quanto a gay, quem não é? Não é mesmo? Não, mas era gamer, porque você tá numa cadeira gamer. E... Olha essa dicção, olha essa dicção. Desculpa, eu já tomei uma palavra aqui para cá, daí às vezes eu tropeço nas palavras. Mas agora eu já entreguei também o Mas a pergunta era a pessoa que joga, que joga Counter-Strike. Gente, não, realmente, só para finalizar aqui, eu realmente tive uma travada monstruosa aqui no YouTube. Na verdade, não foi o computador, mas o próprio YouTube tá travado e eu não consigo reativar os superchats mais antigos, eu só tenho os mais atuais, então vou pedir desculpa para vocês. Mas, no próximo a gente lê. Temos o Gustavo LK mandando parabéns por sua trajetória. Eudes, você é incrível. Temos a Vitória. Compartilhar isso é incrível demais, faz a gente experienciar esse mundo. Então, deixa eu ver aqui. O Alkir, quero um abraço do Dragon, amo seus poemas. O Alkir, ele é um dos que apareceram no vídeo. Ele é escritor também, né? O Glauco já conhece o trabalho dele, ele apoia bastante. A Vitória também mandou mais uma live linda, emocionante. Eudes merece muito, muito. E quanta humildade e inspiração. E também temos a Luísa finalizando aqui, estaremos sempre por aqui, nós te amamos. Muito obrigado, gente, de coração. Muito obrigado. Eu nunca esperei que seria assim. E o reflexo do trabalho da gente causa tudo isso, né? Sim. Eu nunca tive tanto emoção junto dessa forma. Então, de coração, muito obrigado a todos. A gente fica muito feliz. A gente que agradece, Eudes. Estamos caminhando aqui para a parte final, então. Quero agradecer principalmente aos nossos membros. Foi demais o que vocês fizeram. Foi lindo mesmo. Foi. Nossa, fiquei muito feliz que vocês fizeram isso. Muito obrigado. Eudes, oi. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das histórias. Queria eu ter essa péssima memória que você tem. Né? Eu é que agradeço Nossa, ao você é uma convite, enciclopédia né? viva, cara. Meu Deus do céu, obrigado por estar com a gente. É porque, só fazendo um adendo tudo isso, todo esse período de que a gente conversou aqui foi dos anos 60, eu comecei como ator em 67, até os anos 80, início de 90, eu acho que foi a época mais criativa que teve na humanidade, se vocês pararem para pensar. Concordo. Foi os movimentos de contracultura, foi quando a música pop floresceu, foi quando apareceu os CDs, a MTV, foi quando os inventos, né, com o raio laser começou a acontecer. Então, teve uma coisa muito rica, teve coisas que eu não falei, por exemplo, a Ruth Escobar, ela trouxe para o São Paulo, na década de 70, o Living Theatre, de Nova York. Era um grupo de teatro de rua, que era o Julian, que fazia Julian Beck, eu acho que era Beck. E eu tinha 17 anos, eu morava numa comunidade e dormia numa banheira, na Major Diogo, onde hoje tem um banco. Uma banheira? Numa banheira, cheio de floco de espuma. E eu ficava vigiando meus discos para ninguém roubar. Porque roubavam os seus discos? Porra! Sacanagem! O Robertinho, o baixinho, que toca bateria para os Novos Baianos até então, morava lá na comunidade com a gente, junto com o Bolacha, que tocava bongô. E aí, quando o Living veio para cá, que ele foi trabalhar no Teatro Oficina, que é ali perto, a Malina, a Judite Malina, que era a mulher do Julian, deixou as crianças lá em casa, junto com a Birgit e o Hector, para tomar conta das crianças. A Malina, se vocês não sabem, é aquela vovozinha que tem na família Adams. Aquela é a Malina, que era a mulher do Julian. Então, tem coisas assim que é uma experiência. O Rito do Amor Selvagem que eu te falei, quando o elenco dissolveu, eu fiquei tão preocupado com tudo aquilo, que para mim era uma loucura aquilo. Eu fui fazer o filme do Trevisan, o elenco se dividiu. Uma parte foi fazer o Hair,
que também era de nus, né? E outra parte fez o Zicroquettes, o Lenny Daly, que tem também documentários, foi uma coisa revolucionária. Os Zicroquettes, né, que vocês acham, inclusive, no Google, no YouTube. Então, a minha perspectiva dessas coisas era de fora para dentro, e não de dentro para fora. Uhum. Eu não tenho muita noção do reflexo que essas coisas tinham nas pessoas. Eu sei o reflexo que isso me causou. Então, a minha cabeça é uma coisa assim que virou um calendoscópio, entende? Sim, sim. É mais ou menos isso. Mas nunca ninguém chegou e fez uma coisa como vocês fizeram hoje para mim. O que A gente não. O eu pessoal. me sinto profundamente emocionado com tudo isso, porque é uma coisa que, de prêmios, de coisas que eu já ganhei na vida, eu não tive essa emoção, entende? Legal. Exatamente porque foi uma coisa que bateu. É só exposição de legal. carinho, né? É pouco que você merece. Às vezes os 3 tapinhas, um abraço, assim, falar mais fundo, né? Sim. Eu realmente, olha, cheguei às lágrimas. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Que demais, Eudes. Obrigado. Amigos, obrigado por estar aqui de novo, Adrian, Francisco. Tamo Valeu, junto. sempre bom caminhar com vocês nessa jornada aí. Galera, até a próxima semana com os nossos blocos. Sigam o Eudes lá, e @Eudes3083 no Instagram. Ele coloca lá os poemas dele. Obrigado, chat. Obrigado, membros do nosso canal. Até a próxima semana. Beijo e abraço para todo mundo. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.